Salve, rapaziada, boa noite a todas e a todas que estão aqui, a todos e a todas, né, que estão acompanhando essa live especial 40 anos do Estádio da Ressacada, do Estádio Doutor Aderbal Ramos da Silva, a casa de todos os havaianos e todas as havaianas que comemora seus 40 anos na próxima quarta-feira, no dia que você está assistindo esse episódio, 40 anos da partida inaugural entre Avaí e Vasco da Gama. A gente vem com esse episódio especial para falar um pouquinho de como foi a história da busca pelo local de construção, por que o Avaí queria trocar de estádio, como é que era o Avaí na época, emoções de torcedores, grandes jogos, enfim, algumas histórias para lembrar e para marcar esses 40 anos da nossa casa. Como vocês puderam, como eu comentei antes, né? Esse episódio é gravado, então a gente não vai estar reprisando o chat em tela, mas podem estar deixando seu comentário, principalmente seu like, inscrever-se no canal. Então, estamos quase batendo 200 inscritos no canal Café Havaiano. Queria, se puderem me ajudar, bater os 200 nessa live de aniversário da Ressacada. Vai ser um presente, no caso, pro Café Havaiano, a gente conseguir bater os 200 inscritos em nosso canal, pedindo a todos, né, para se inscrever, deixar o like e seguir o @Café Havaiano no Twitter e no Instagram, que a gente sempre posta a nossa programação, os temas do episódio, caixinha de perguntas, enfim. Como eu falei, o episódio é gravado, mas pode mandar a sua mensagem no chat, que a gente vai estar lendo, contando sua história na Ressacada, relembrando boas memórias, dando seu feedback. A gente sempre lê todos os comentários que são feitos aqui no nosso chat. Então, para iniciar o nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho de como foi a busca do Avaí por um estádio, né, por uma nova casa, já que o estádio Adolfo Conde não era do Avaí. Como base na nossa pesquisa, né, nossa live, a gente tem esse livro aqui, que é Avaí 100 anos de histórias. Tá vendo que tem umas páginas marcadas ali, ó, que é onde que a gente utilizou a fonte de pesquisa. E também, principalmente, esse livro aqui, O Time da Raça, o Almanac de 90 anos do Avaí Futebol Clube. Todas as informações, né, a maioria das informações a gente retirou desses livros para poder fazer a nossa live com um embasamento teórico também um pouquinho. E também temos aqui esse livro aqui do Almanac do Futebol Catarinense, que a gente tirou algumas informações daqui, além de algumas pesquisas na internet e também dos nossos convidados. Logo a gente vai apresentar alguns estádios. Eu li estádio aqui, eu falei estádio, estou apresentando todo perdido. Alguns vídeos do nosso convidado de hoje. O Avaí, na década, né, o Avaí jogava no Adolfo Conde, o Figueirense também. O Figueirense, acho que nos anos 60, foi para o estádio Orlando Scarpelli. O Adolfo Conde, como vocês podem ver no História Azul número 7, que a gente entrevistou o Polidoro Júnior. A gente fez uma live especial sobre o estádio Adolfo Conde e a gente conheceu a situação precária do estádio, né? Um estádio que não tinha grande capacidade, não tinha tantas condições para receber um time de primeira divisão, e ficava no centro da cidade, numa área muito valorizada. O Avaí, nos anos 50, mais ou menos, chegou a cogitar trocar de local. Fala-se no estádio Super Campeões, agora eu não sei se era esse de 50, dos anos 70, mas falava-se no Avaí ter uma estrutura própria, um estádio com um clube, com piscina olímpica, com uma sede social. Teve algum movimento lá nos anos 50, como a gente pode ler aqui. Caiu o livro. Cortes do Café Havaiano. Não, esse aqui a gente vai manter. A gente, nos anos 50, teve essa parte do estádio Super Campeão. Seria algo em torno ali da Trindade, próximo ao Eletrosul, a UFSC. Então, alguma coisa do tipo, o que é o CDS, hoje a parte de esportes da UFSC, seria mais ou menos uma estrutura, né, de ginásio, piscina, enfim. Isso naquela região, isso de posse do Avaí Futebol Clube. Também, posteriormente, né, um pouquinho mais à frente, nos anos 50, 60, falava-se no estádio, no Catarinão. Agora eu esqueci o nome do estádio. Aqui a pesquisa, o Café Havaiano não tem cortes, é isso mesmo. No estádio estadual, que a gente vai ver, vai falar um pouquinho mais pra frente. Catarinão, exatamente, que era um grande estádio, né, na capital catarinense, para ter condições de sediar as grandes partidas
né, a nível nacional, a nível internacional, mas também que nunca saiu do papel, assim como essa procura do Avaí inicial. Alguns movimentos foram feitos, né, também na região da Trindade, mas enfim, o Avaí buscou nos anos 50, 60, 70 trocar o estádio Adolfo Konder. Nos anos 70, como a gente já adiantou para vocês, o Avaí obteve a posse do estádio Adolfo Konder e aí sim pôde negociar a troca da sua área para um estádio construído. Mas por que, né? Isso eu dei uma resumida, mas eu convidei o nosso querido jornalista Polidoro Júnior, autor de alguns livros sobre Adolfo Konder, sobre o clássico, sobre a Juscelena, o BNI, um dos grandes nomes da mídia de Florianópolis, do futebol de Florianópolis, mas também da mídia catarinense, para falar um pouquinho, ele que acompanhou, né, esse processo do Avaí indo para o estádio da Ressacada, acompanhou alguns jogos, escreveu sobre o estádio Adolfo Konder. A gente convidou ele para falar um pouquinho por que o Avaí queria um novo estádio, com muito mais detalhes do que o resumo do Café Havaiano. Roda aí. É verdade, o Avaí teve a sua grande história no Adolfo Konder, onde hoje é o Beira-Mar Shopping, mas precisava de algo maior, porque o clube estava crescendo, estava indo para o Campeonato Brasileiro, e o Adolfo Konder era muito acanhado e não tinha liberação para a competição. Tanto que o Avaí jogou vários jogos como mandante no estádio Orlando Scarpelli, cedido pelo seu arquirrival. Até o Avaí, nos bastidores, dar um basta, e eu posso lembrar e comparar com a situação do Brusque. O Brusque Futebol Clube hoje, ele é maior do que a sua estrutura, porque o CT do Brusque é acanhado e ele não tem estádio. O Brusque não sabe onde vai jogar em 2024. Isso aconteceu com o Avaí. O Avaí saberia que, por muito tempo, não poderia usar o estádio do rival, o Orlando Scarpelli. Teria que dar um jeito. E ele não tinha estádio. O Adolfo Konder não era do Avaí, era do governo do estado. Então, só para contextualizar e ser grato à torcida, ao clube, à nossa cidade, a essas pessoas que encaminharam o Avaí para nova casa. Primeiro, José Matusalém Comelli, presidente do Conselho Deliberativo do Avaí. João Salum, presidente à época do Avaí. Dr. Cairo Bueno de Oliveira, que foi o responsável, engenheiro, por toda a nova e futura casa do Avaí, o Aderbal Ramos da Silva Ressacada. Davi Ferreira Lima, o arquiteto. E tanto Fernando Bastos, que foi que conseguiu fazer o governador Colombo Salles autorizar e sancionar a lei, dando ao Avaí Futebol Clube o estádio Adolfo Konder, que era estadual, senão o Avaí não teria Ressacada, não teria dinheiro para comprar, nem o terreno, muito menos edificar um estádio daquela grandiosidade na década de 80. Então, era preciso dar um voo maior. O Avaí estava crescendo, mas a estrutura era muito acanhada. Bom, então vocês puderam acompanhar um pouquinho como que foi esse processo do Avaí trocando, né, buscando a troca do seu estádio, mas também a gente precisa entender como é que era o Avaí na época, né? O Avaí que estava começando a disputar o campeonato estadual, voltou a ser campeão estadual. Estava começando a disputar o campeonato nacional, voltando a ser campeão estadual, né? Aquela rivalidade com o Figueirense. Então, como é que estava o Avaí nos anos 70 e que isso acabou fomentando ainda mais a busca do Avaí pelo novo estádio? Com vocês, e o Polidoro Júnior também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso, na década de 70, e ali começou a grande rivalidade, mesmo que o Figueirense tenha sido fundado em 21 e o Avaí em 23, na década de 70 foi primordial. O Major Ortiga pelo Figueirense, Fernando Bastos pelo Avaí. Dali em diante começamos a conquistar novamente o estado, aí veio o Campeonato Brasileiro, Figueirense foi o primeiro representante, Avaí foi no ano seguinte, então nós já começamos a atravessar fronteiras. E aí, excursão do Avaí, em 76, pela América do Norte, Central e do Sul, excursão do Avaí para o Uruguai e Argentina, então já não era mais um time só daqui. E o estádio estava na cara que era muito acanhado pelo que ainda viria em termos de Avaí Futebol Clube.
Então nós estamos falando da década de 70 até 79, por ali. Na de 80, ele já teve em 83 a sua nova casa, o estádio Derval Ramos da Silva. Aí sim, tão grande quanto o Avaí, que começou a despontar no cenário não só estadual como nacional. Bom, então, como a gente viu aí, como é que era a situação do Avaí na época. Outra coisa também que eu acho muito curioso, como é que era Florianópolis na época? Recente tinha sido construída uma ponte, né, o terminal novo, parte de aterro da Baía Norte, Baía Sul, enfim, uma Florianópolis com muitas mudanças nos anos 70, nos anos 80, mas também que tinha suas peculiaridades. Polidoro, que era um jovem nessa época, trouxe pra gente mais alguns detalhes de como era a torcida, o que se fazia em Florianópolis, os grandes movimentos na cidade, a parte de crescimento. Polidoro conta mais detalhes pra gente. Era muito bom viver em Florianópolis, mas era uma cidade pacata, sem muitas opções de lazer. Como sempre, até hoje, a gente tem, na maioria, para os turistas, as praias. Nós temos que ter sol. Sem sol, faz o que em Florianópolis? Então, naquela época, Florianópolis vivia muito do futebol, da nossa ponte Hercílio Luz, depois veio a Pedro Ivo Campos, depois veio a Colombo Salles, aterro da Baía Sul, a água batia ali, no Miramar, no mercado público. Então era uma cidade muito provinciana, as lojas fechavam meio-dia. Meio-dia, se não comprasse até meio-dia, estava morto. Ia comprar só 2 da tarde. Então funcionava muito ainda naquela cidade pacata, provinciana, sem muitas agências bancárias, sem shopping, sem grandes restaurantes. Era muito ainda simples, né? De um povo acolhedor, sempre abraçando a todos, da feirinha no mercado público, no Largo da Alfândega, que é o nome do meu pai, Largo da Alfândega, prefeito daqui, Polidoro, ali na pracinha próximo do Majestic, ali ao lado do Beira-Mar Shopping, os agricultores vinham com os produtos, passavam a ponte e vendiam aqui. Então era tudo muito comum, tradicional, e as famílias se conheciam. Outro dia eu fui no centro, não conheço mais ninguém. Era comum no passado as famílias se conhecerem. Aquele ali é o filho do Daquir, aquele ali é o filho do João da Tapeçaria, aquele ali é o filho do Chico Peixeiro. Era comum, as famílias se conheciam. A cidade era muito pequena. Então, o crescimento traz qualidade de vida, traz experiência, traz emprego e também modifica a cidade, né? Não que eu queira aquela Florianópolis antiga, não. Nós temos hoje um grande progresso, mas era uma cidade bem pacata. O terminal urbano, também os ônibus, não tinha madrugadão. Os ônibus, o meu tempo, para sair de Florianópolis, a rodoviária era da Mauro Ramos. Ali, a rodoviária velha, que a gente chamava. Ali eu peguei ônibus da Pluma, da Itapemirim, para visitar a tia no Rio de Janeiro. E aí eu e minha mãe. E os ônibus do meu tempo, ali ao lado das Americanas, no centro. Era a estação Pio 12. Acho que era Pio 12. Depois ela foi para onde agora virou um estacionamento, lá ao lado do mercado público. Ali também tem um estacionamento agora, mas ali era terminal de ônibus. Então era muito legal. Eu sou de 64, era jovem, claro, mas eu vinha vendo o progresso da cidade. Aqui era a linha que fazia ali do Adolfo Konder, era a Tanner. Então a empresa Tanner que atendia ali toda a região, eles davam aqueles tickets de você pagou a passagem, né? Não tinha cartão de débito, não tinha aproximação por celular, não tinha essas mordomias de hoje que é muito bom. Então era muito legal. Eu vivi a cidade antiga e vivo a atual. Não é que antigamente em Florianópolis, primeiro o esporte daqui, o primeiro futebol, os clubes daqui eram do Rio de Janeiro. Então ou você era o Flamengo, ou Vasco, que era grande rivalidade, Fluminense ou Botafogo. Os mais antigos tinham o time do Rio primeiro, porque nós não tínhamos calendário. Figueirense e Avaí eram segunda ou terceira opção, tá? Porque o futebol paulista era depois de Carioca.
Então você é quem? Ah, eu sou Flamengo. E São Paulo? Ah, gosto do Palmeiras. E aqui? Então sempre ou era segundo ou terceiro, mais certo terceiro. E aí com o tempo, com a gestão do Major Ortiga, impactante no Figueirense, de João Salum e Fernando Bastos no Avaí, começaram a dar valor para os times daqui. Os estádios não eram com torcedores uniformizados com camisa daqui. Eram 90% de times de fora. E Florianópolis hoje, nós somos 40%, se não 30%, de manezinhos, 60% ou 70% de pessoas de fora. Continua ainda os times de fora prevalecendo, mas crescemos muito enquanto torcidas. Pô, então, sempre que quando eu acabo ouvindo, né, essas histórias da Florianópolis antiga, eu fico muito curioso para tentar imaginar como é que era essa cidade, né, sem tanto trânsito, sem tantas pessoas de fora que trouxeram a desenvolvimento para a cidade, com um pouco mais de cultura manezinha, né, como o Polidoro falou, tu conhecia todo mundo quando saía, eu fico muito curioso para ver, para tentar imaginar como é que era aquela cidade com uma ponte só, somente esse luz de acesso à cidade, né, enfim, várias coisas que a gente só vai poder ter no imaginário de Florianópolis e lendo muito e ouvindo as pessoas falarem sobre como é que era a cidade naquela época. E eu já citei aqui, mas a gente vai trazer um pouquinho mais de detalhes com o Polidoro sobre os possíveis locais para o estádio da Ressacada. Quando o Avaí tomou posse, o Avaí começou a negociar, o Avaí poderia ter um estádio muito mais na região central de Florianópolis, como a gente pode acompanhar em breve. O que era comum naquela época era os governos estaduais, federal, os municípios ajudarem os clubes de futebol. Não se falava em gestão, não se falava em clube organizado, era tudo no amor, na paixão, no carinho, na vontade de ajudar. Não era nada direcionado para a organização como tem que ser hoje um clube de futebol. Então, naquela época, duas possibilidades surgiram. Primeira, a de um estádio estadual, que seria no chamado Pasto do Gado, ali próximo da Rua Irmã Bonavita, ali na região de Capoeiras, na parte continental de Florianópolis. Ali seria um estádio estadual. Eu lembro de ter feito, à época, matérias para a TV naquela região. E sei onde é o Pasto do Gado. E depois o Avaí, quando surgiu essa possibilidade de ganhar o Adolfo Conde e de surgir um novo estádio, a opção número 1 seria onde é a Academia de Polícia Militar na Trindade. Seria ótimo, porque o Avaí sairia da Rua Bocaiúva, região central, porque era centro, próximo ali onde hoje é o Majestic, e iria para a Academia de Polícia Militar na Trindade. Seria fantástico, não sairia tanto do centro assim. Mas depois escolheram a área lá no Carianos, no sul da ilha, que realmente, para a época, era muito mato, muita área verde e longe. Muita gente comentava à época, não vai dar certo, não vai ninguém nesse estádio, é muito longe do centro. Comentários que é normal do manezinho, mas hoje a gente vê que a guinada foi grande e foi para melhor. Então, né, a gente viu que o Avaí poderia ter sua sede na Trindade, né, sempre pela região da ilha de Florianópolis. Aí fica nosso questionamento. Será que seria melhor ter um estádio numa região tão populosa, de difícil acesso, de trânsito intenso? Será que o binário da Antônio do Vieira, da Carvoeira, funcionaria com uma UFSC junto? Será que a UFSC não seria aqui? Enfim, é uma coisinha que poderia mudar muito o desenvolvimento da região, o desenvolvimento da nossa cidade, mas o Avaí escolheu o Carianos, um local bem mais distante, um local mais deserto, vamos dizer assim, que era próximo ao aeroporto, próximo às praias, mas que não era tão desenvolvido como é hoje, que não tinha um acesso da Via Expressa Sul, enfim, uma área, eu acho que hoje a gente não consegue nem comparar com uma região de Florianópolis que seja tão longe, tão deserta, assim, enfim, eu particularmente não consigo comparar. Mas como será que os torcedores receberam essa mudança sobre o Avaí e para o sul da ilha de Santa Catarina? Naquela época era muito difícil de se pensar, imaginar num estádio
muito longe de onde era o Adolfo Conde. Repito, ali está o Shopping Beira-Mar. Então, as pessoas desciam ali do Morro do Céu, que era o morro mais próximo, os havaianos da região desciam e iam a pé para o estádio. Lembramos que eram poucas linhas de ônibus, não é como hoje, então era muito raro, era ônibus de hora em hora, então tinha que parar na frente do estádio, tempo do Gordini, do Fusca, do Corsel 1, do Fiat, era tudo assim. E, principalmente, uma grande parte da torcida do Avaí era de funcionários públicos. Muita gente deve ter ouvido do pai, do avô, do irmão mais velho essa história. O que acontecia? O funcionário público, servidor de qualquer autarquia, qualquer fundação, ele batia o ponto, dizia que tinha algum compromisso, mas não ia para o jogo do Avaí. Ficava o paletó na cadeira. Essa história é verídica e acontecia muito. Depois as pessoas se acostumaram lá do trabalho de cada um. Ele está lá no jogo do Avaí. Era normal isso. Terminava o jogo, voltava, continuava o trabalho. Não tinha essa fiscalização toda de ponto eletrônico, de chefe cobrando. Está no jogo do Avaí, deixa se divertir. Os jogos eram 3 da tarde, terminavam 5. Então era de dia, era agradável. Era o encontro das famílias no Adolfo Conde. E perdurou por muito tempo. Então imaginar que o Avaí iria para muito longe, para ter que... Muita gente não tinha carro, para ter que ir de ônibus. Como? Se são poucas linhas, poucas empresas que trabalham no transporte coletivo da Florianópolis pacata, da década de 70, 80, como ir para lá? Carro nem todo mundo tinha, gasolina cara, posto fechava sexta, abria segunda. Então, era muito difícil imaginar o Avaí naquela distância. E confesso, quando eu fui lá a primeira vez no terreno onde foi edificado o Aderbal Ramos da Silva, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. É muito longe, mato adoidado, ninguém mora no entorno. Tinha uma casinha ou outra, espaço assim de quilômetros uma para outra, barro. Eu tenho fotos do dia da inauguração, era barro puro. Nossa. Era barro puro, lama. Não tinha pavimentação, não tinha nada. Então o Avaí tinha uma casa bonita e tinha que arrumar o seu entorno, com o apoio da prefeitura e tal. Mas assim, inicialmente, e outra, só tinha a costeira do Pirajubaé. Não tinha via expressa sul. Era só uma pista para ir, uma para voltar. Engarrafamento e o aeroporto ao lado. Então eram mais problemas do que facilitações. Mas acabou indo. No dia da inauguração, 15 de novembro, lotou a ressacada, deu muito mais gente na costeirinha, tudo, do que a capacidade permitida. Não se tinha essa preocupação à época de tanta segurança, redução de público e tal. Mas não deu tudo certo, foi uma grande casa para o Avaí num dia que o Vasco meteu 6-1. O jogo foi 6-1 para o Vasco, eu estava no estádio. Eu tenho foto do estádio, não minha. Naquele tempo eu não tinha máquina de fotografar, e quando tive, tinha que pegar o filme e mandar para Real Collor mandar para São Paulo para voltar a foto. Então era aquela expectativa, um aniversário, uma viagem, um jogo, amigos, balada, tinha que aguardar chegar a foto, que era a nossa confirmação. Então, o jogo foi 6-1, eu tive no estádio quando começaram a erguer os primeiros pilares dos pré-moldados. Por quê? Porque eu era da Rádio TV Cultura, que depois foi RCE, Rede de Comunicações Eldorado. Então eu era repórter na rádio, setorista na rádio, apresentador na rádio. Na TV era repórter e também apresentador. Eu e o Roberto, o Gastão de Bois, Vicente Luiz, Evaldo Luiz, uma galera. E aí eu lembro que o Roberto mandou fazer a matéria do novo estádio que estava saindo. Por isso eu tive aquela impressão de distante, muito longe, muito mato ao redor, era assim que era o Carianos, muito verde, poucas casas, terra de barro. Eu falei, não vai vingar esse estádio, não pode.
muito longe, quem é o doido que fez isso? E fiz a matéria, publiquei e comecei a acompanhar. Já conheci o doutor Cairo Bueno de Oliveira, doutor Davi Ferreira Lima, doutor José Matusalém Comelli, nem se fala, e vários havaianos que começaram a erguer o estádio. Então, o Polidoro eu acho que estava um pouquinho errado ali. Deu certo, o estádio vingou e hoje a casa dos havaianos está um pouco mais fácil de chegar, dependendo do dia é difícil para sair por causa da fila, né? Essa peculiaridade que tem o estádio da Ressacada, mas o Avaí tem a sua casa. Se fosse no centro da cidade também seria difícil, né? Talvez chegasse a pé, mas a questão de trânsito, imagina Florianópolis com chuva, jogo do Avaí no meio da cidade, ia ser uma beleza. Para quem conhece o trânsito de Florianópolis, entende do que eu tô falando. Enfim, só especulação, o que seria, né? O se, enfim, a gente traz esse pensamento para vocês. Enfim, foi definido então o local, né? Nos anos 80, 81, o Avaí começou, Avaí não, né? A construtora, né? O Grupo Cobrasol começou a construção do estádio da Ressacada em troca do terreno do Aderbal Ramos da Silva. E nós temos algumas imagens, isso que é uma das coisas que eu mais busquei pesquisar sobre essa época, que eram algumas imagens da construção da obra do estádio da Ressacada. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Essas fotos aqui eu vou botar aqui, ó. Essas fotos foram retiradas da página Memória Havaiana no Facebook. Abraço pro Felipe Matos. Consegui, ele mandou também algumas outras fotos. Não sei se essas fotos, provavelmente do acervo, de quem que é esse acervo, tá ali com o logo do Avaí, mas eu retirei do Memória Havaiana no Facebook. Construção do que é o setor A hoje, né? Entre o setor B e o setor A. A gente pode ver os pré-moldados aqui, que acaba sendo muito mais fácil, muito mais rápida a construção, né, do estádio, principalmente uma obra grande. Essa foto aqui, olha só, aqui é a futura sede e estádio do Avaí Futebol Clube, Cobrasol, né, a Cobrasol que é nome de um bairro, uma construtora que era mistura, né, o Cobrasol é Querich, Brasil Pinho e Cobrasol e Cassol, foi assim que surgiu o Cobrasol. Essa foto aqui, ó, tá data de 81, então a gente pode ver que não sei se é de 81 essa foto, mas eu imagino que sim. A gente pode ver como foi rápido o processo de construção do estádio. Aqui outra parte também que eu imagino ser onde que é o setor E. Acho que é o setor E. Tem uma criança aqui que já deve ter próximo dos seus 50 anos. Os tijolinhos à vista, que coisa mais linda. Eu fico louco quando eu vejo essas imagens aqui. Eu fico muito feliz, vocês não têm ideia. Eu vou botar maior aqui para vocês poderem visualizar melhor. O estádio, olha só como era diferente, né? Não parece ser o mesmo local. Mais uma foto também, bem limpo, né? Não tinha placa, não tinha nenhum... Tava bem no... Diferente o estádio, só tinha as traves aqui, onde que é o setor A. O entorno do estádio, provavelmente isso aqui era o sistema de drenagem, eu imagino, né? As obras rolando, os tijolinhos à vista, parte de concreto novinha. Aqui a parte interna, que eu acho que isso aqui era o setor A. Eu não sei se existe esse letreiro de Avaí hoje, eu acho que não tem mais. Mas teve algumas mudanças, né? Teve aquela abertura aqui, no restaurante e tal, teve algumas alterações no estádio da Ressacada. É esse aqui que era uma das fotos que eu mais queria ver. A fundação, a parte de onde que, né, fundação, que é a parte estrutural responsável por transferir as cargas dos pilares para o solo, né, então vai passar a carga do edifício para o solo. Isso aqui provavelmente é um bloco de estacas, né, pelo que eu estou olhando aqui, e lembrando que o solo na região é um solo bem ruim, então isso tem uma certa dificuldade a mais para fazer essa obra. Eu não sei mais detalhes, né? Eu estou falando das coisas que eu estou observando aqui, mas é uma parte que eu fiquei muito encantado de saber como que foi. Um dia eu ainda vou descobrir qual que é a fundação das torres de iluminação do estádio da Ressacada aqui, isso eu fico muito curioso. Fazer um outro trabalho, outro TCC sobre isso. Mais uma foto da obra que podemos ver. Vocês que entendem aí, que carro que é esse? Cara, acho que é um Chevette e um Corcel. Eu não sei, não sou da época. Isso aqui eu sei que é um trator. É isso. Essa foto aqui também tá no livro do Avaí.
né? Essa foto bem famosa. O acesso ao estádio, a gente pode ver, né? O Polidoro, não sei se ele já falou ou se vai ser na sequência que ele vai comentar, né, no nosso vídeo, que tinha muita lama no entorno do estádio. Então a gente pode ver aqui o acesso dos torcedores, poucas camisas do Avaí, né? Isso é um fato, mas como era diferente a região do Carianos na época. Outra foto da construção, os tijolinhos à vista. Que coisa maravilhosa essa obra. Só que coisa bonita, obra bem feita, bem bonita. Nossa casa estava tomando corpo. Hoje, que é uma das poucas partes que a gente consegue ver dos tijolinhos à vista, é a parte interna, né? Ali do estádio, que a gente pode ver alguma coisa do campo. O resto tá tudo pintado. Eu até acho que a alteração foi boa, mas essas características do estádio da Ressacada que eram únicas. Acabou as fotos. Deixa eu ver aqui. Acabaram as fotos nessa primeira parte. A gente já pôde ver que o Avaí foi pro estádio da Ressacada, né? Escolheu o sul da ilha, escolheu o Carianos. Ah, lembrei de uma coisa. Vou pesquisar aqui. Bom, e muitos devem se perguntar uma coisa que eu não sabia. Por que se chama estádio da Ressacada? Aderbal Ramos da Silva, né? O estádio foi batizado não na sua inauguração, um pouquinho depois, é um dos patronos dos grandes nomes do Avaí, né? Um político catarinense famoso. Mas, segundo lá no Memória Havaiana, inclusive recomendo vocês acompanhar a página, principalmente no Facebook, a origem do nome Ressacada, né? O Aderbal Ramos da Silva, o nome veio em 85, 2 anos após a inauguração. Tem uma explicação simples. Ressacada é um termo utilizado na geografia para designar áreas de planícies alagáveis, como era antigamente o terreno onde atualmente se encontra o Estádio Havaiano e o loteamento Santos Dumont. Então, tem essa pequena explicação da parte de geografia. Se você é geógrafo ou alguma coisa nesse sentido, confirme essa informação, mas eu confio no Memória Havaiana. Então, a gente pode entender um pouquinho a origem do nome Ressacada, que a gente fala tanto, né? Inclusive nesse texto do Memória Havaiana fala que sim, estamos enfiados na lama, onde os leões e os berbigões têm asas no mangue do meu quintal. Uma frase diferenciada, né? Que a gente vê muita gente usando um termo pejorativo para falar da região do Carianos. São os feios, são os tanças. Se o horário me permitir, vocês são os bananões. É isso. Entendendo um pouquinho a origem do nome, a gente vai para a inauguração. Temos algumas fotos da inauguração, temos um vídeo sobre a inauguração do estádio da Ressacada, mas convidamos alguém que esteve em loco. O Polidoro, logicamente, na maioria dos temas que a gente falou aqui, foram de entrevista com o Polidoro, que é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande para falar sobre isso. Então, a inauguração da Ressacada dos olhos de alguém que esteve dentro do gramado. Na inauguração, eu não fiz o jogo pela TV, foi o Roberto e o Gastão. Eu fiz o jogo pela rádio. Eu fiquei atrás do gol que o Amarildo fez o gol. E o Amarildo, antes da inauguração, que eu era amigo da maioria ali, Assis, o lateral, Gilson, goleiro, Gilberto, Nelsinho, Osmarzinho, Bizu, Passos, Amarildo. Amarildo eu não saí da casa dele na Costeira, era na metade do morro da Costeira. Eu ia lá fazer matéria com ele, etc. E vi o gol dele. O Vasco abriu 3-0. Por que era o Vasco? Porque o doutor José Matusalém Comelli é vascaíno. Ele está vivo. Durante o período dele, trouxe vários jogadores do Vasco. Tanto que depois desse 6-1, vieram Roberto Teixeira e Chagas. Roberto Teixeira, grande lateral. Chagas, bom zagueiro. Então o doutor Comelli falou, não, para inaugurar o estádio, vai ser o Vasco da Gama. Nem que o campeão carioca fosse outro, o melhor do Rio fosse outro. Ele era Vasco da Gama. Então tem que atender o homem, né? Afinal de contas, o Avaí tem 2 patronos. Tem clube que não tem nenhum. O Avaí tem 2. Doutor Aderbal Ramos da Silva e doutor José Matusalém Comelli. Só esqueceram de dizer para o Vasco que era uma brincadeira, né? Era uma inauguração. Abriu 3-0. Amarildo fez o gol de honra aos 28 do primeiro tempo. Eu estava atrás do gol, foi à direita das cabines de rádio, o gol do Amarildo, quase que a bola sai, ele foi, pegou e chutou. E depois o Vasco fez mais 3. Mas assim, estava super lotado, a alegria era pela inauguração da Casa Nova,
Depois, em 86, veio a iluminação. Avaí e Fluminense, 0-0, na gestão do Dr. Décio Girardi, um dos grandes presidentes da história havaiana. Então, assim, faltou o Vasco tirar o pé. Faz 1, 2, deu, tá bom? Agora, 6-1. Wilson Tadei jogou muito. Depois eu fiz amizade com ele, quando ele veio para o Figueirense também, eu era setorista, e ele veio contratado pelo Figueirense, pela rivalidade, foi o cara que fez o gol de abertura na ressacada contra o rival, Figueirense trouxe. Então era muito comum essa rivalidade, tempo bom. Fora a goleada, como vocês dizem, foi 1-0, né? Pra mim foi. Fui eu que falo. Tá bom. Então vou esquecer o 6-1. Vai dizer que 1-0 com um gol não tão bonito, um gol meio de carrinho, de alguém da costeira, não ia ser bonita a história? Pra gente a gente muda um pouquinho. Claro, seria lindo, né? Se o Avaí tivesse vencido o jogo na sua abertura. Mas o Corinthians também inaugurou a Casa Nova e perdeu. Sim. Primeiro clássico de Cruzeiro e Atlético na Casa Nova do Atlético, Cruzeiro ganhou. Então tá na história. Bom, então, como a gente comentou, né? O Avaí perdeu a inauguração por 6-1 pro Vasco da Gama. E nós encontramos os gols da partida, né? Pô, Vasco. Time tão legal, pra que fazer isso com a gente? Tá de sacanagem o Vasco, mas tudo certo. Trouxemos os vídeos, um vídeo com os gols daquela partida, né? Como eu já falei aqui no Café Havaiano, e como a gente comentou ali com o Polidoro, pro Café Havaiano esse jogo foi 1-0, e a minha opinião só que importa. Contagem regressiva para o Avaí. A torcida canta com a RBS. É de arrepiar. Veja a imagem exclusiva da RBS. Eis o Avaí em campo. O Avaí de Gilson, Assis, Gilberto, Gildo e Tião. Careca. Pô, esses cortes aqui de vista aérea, vista dentro do túnel, vista aérea, vista do túnel, dá uma diferenciada, coisas da época. Pira Lopes e Osmarzinho. Amarildo pisou e passa o técnico Ladinho. Aí está o Vasco da Gama. O Vasco da Gama com a sua faixa, homenageando o povo catarinense. Clube de Regatas Vasco da Gama, homenageia o bravo povo catarinense. Está inaugurado o estádio da ressacada com Bizu tocando na bola para Bira Lopes. Wilson Tadei. Bom toque para Tadei, saiu o goleiro. Gol! Wilson Tadei. Pode ir nele, Walter Souza, que é o primeiro gol do estádio das ressacadas. Vai Marcelo jogar na ponta. Tadei vai para o comando. Ainda o Marcelo. Bom cruzamento para Tadei. Gol! Wilson Tadei. Outra vez. 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. O Vasco desce com perigo. Bom toque para Marcelo. Pode ser o terceiro. Gol! E um golaço. Marcelo. 18 minutos e 15 segundos. Marca o terceiro. Agora é a parte que importa, tá? Só pra deixar claro. Ainda o Passos. Cruzamento ao Bizu. Amarildo. Amarildo é o nome dele. A bola veio para ele. A 27h30 marca o primeiro gol do Avaí no estádio da ressacada. Ficou caído Careca. Marcelo. Ainda o Marcelo. Saiu Borba. Ainda o Marcelo pro canto. Gol! Marcelo. A 39 minutos numa jogada pessoal. A 39 minutos, eu repito, Vasco 4, Avaí 1. Outra vez o Vasco. Gol! Dudu. 41 minutos.
5 para o Vasco da Gama, 1 para o Avaí. Não pode nunca o time do Avaí jogar. É o Miguel? É o Miguel Livramento aqui? Só pode ser, né? Vasco da Gama. Não pode nunca. E o Giovani, o Carnaval, Giovani é o 6º gol. Gol! Marcelo de novo, a 42 minutos, fizesse o 6º gol. Uma goleada histórica que sofre o Avaí, que dá ao Vasco da Gama na inauguração do estádio da Ressacada em Florianópolis. 6 para o Vasco da Gama, 1 para o Avaí. Final de jogo na inauguração do estádio da Ressacada. Vasco da Gama 6, Avaí 1. Neste instante, o representante da RBS TV, Avreniro Zimmermann, faz a entrega da taça da RBS. Pô, Vasco. Que deselegante, né, cara? Pra que fazer isso com a gente? Tivemos também, né, essa inauguração do estádio da Ressacada, essa derrota pro Vasco. Mas, o que a gente tem? Temos mais fotos para mostrar para vocês do estádio praticamente pronto já. Deixa eu até colocar o banner. Essas fotos são do Adalberto Kluser, né, que essas fotos, algumas dessas estão presentes no livro dos 100 anos do Avaí. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Essa foto aqui é muito interessante pra gente ver como é que era o entorno, né? Como é que era o Carianos, olha só. Isso aqui eu entendo, né? Onde que é o setor C. Olha a diferença. Provavelmente alguma coisa mudou aqui também. Não tinha estacionamento, não tinha o CFA, né? Eu não sei se aqui atrás era onde que era o aeroporto, enfim. Uma região muito diferente do que é hoje. Outra foto aqui. Não sei se no jogo inaugural. Mas que diferença. Tem uma camisa do Avaí aqui, olha só. Diferença. Os carros da época. Estacionamento bem complicado. Essa foto também que eu acho que é do jogo inaugural. O banco de reservas do Avaí era em outro local, né? Também a gente pode observar. Novas fotos da obra. Eu estou em dúvida. Eu acho que aqui não tem mais esse Avaí FC e onde que é localizado os bancos hoje. Eu tenho muita dúvida disso. Eu acho que é isso, inclusive. Essa aqui é a vista da cabine de imprensa do estádio da Ressacada hoje. Essa foto é a mesma de antes. Vista do que eu imagino ser o setor C hoje. Inauguração dos refletores, eu acho, né? Nos anos 85, acho que foi um pouquinho depois da inauguração do estádio. Não foi na sequência que o Avaí já tinha iluminação em sua casa. Outra foto, olha a diferença do estádio, né? Que diferença, que modernização que o Avaí passou na sua nova casa. Mais uma foto de jogo inaugural. Até esse momento estava dando tudo certo, né? Infelizmente, depois o resultado a gente não pode falar a mesma coisa. Olha só também essa foto, que interessante. O CFA, né? CFA, né, do Avaí não tinha nenhuma construção em volta, enfim. Uma região totalmente diferente do que é hoje o bairro do Carianos. Mais uma foto igual. Essa aqui é uma foto do elenco. Eu não sei que ano que são esses jogadores, eu peço desculpas, mas não conheço nenhum deles. Não sei se é de 85. Você que tá vendo aí, de 83, quer dizer. Até comentar pra gente que ano que é essa foto. A gente pode ver as cabines aqui bem diferente do que é o atual estádio da Ressacada. Mostramos a inauguração, falamos um pouquinho de como o Avaí chegou nisso, como o Avaí chegou nessa época, né? Como o Avaí chegou ao estádio da Ressacada. A gente vai falar agora dos grandes momentos que o torcedor havaiano vive nesse estádio. Então eu trouxe aqui para vocês a fala do Polidoro dos jogos que para ele foram os mais marcantes no estádio da Ressacada. No Aderbal Ramos da Silva, a Ressacada, teve o jogo da seleção brasileira, eu fui cobrir, a seleção ficou no Costão do Santim, não tinha muito acesso, não dava para entrevistar, só em coletiva. Vi o gol do Ronaldo, que ali contra... foi Finlândia ou Islândia? Ali na Ressacada... na Ressacada, o Avaí, o Ronaldo Fenômeno foi convocado para a Copa. Ele não estava na lista oficial na primeira. Aqui ele jogou o fino da bola.
e aí ele foi obrigado a ser convocado, porque a imprensa brasileira, que estava aqui, na ressacada, eu estava atrás do gol, exigiu contra a convocação do Ronaldo Fenômeno. Teve jogos internacionais, teve Avaí Grasshopper da Suíça, que o Miguelzinho Livramento... para que trazer um time desse, com um nome desse estranho? Falei, Miguel, é Grasshopper. Assim, para que trazer um Grasshopper? Era muito engraçado, e claro que só jogou um jogador, o jogo todo, que o restante ele não sabia dizer. Então, teve final, o time de 88 foi lindo, maravilhoso acompanhar ali, do gramado, de 97. Grandes jogos do Avaí na ressacada, títulos, perdeu títulos também, até então não tinha perdido, perdeu a Recopa para o Brusque, depois perdeu para o Figueirense, enfim, então, mas assim, em linhas gerais, é a casa do Avaí Futebol Clube, ela é a casa de papel passado, então, do futebol é do jogo, gente, ou você ganha, ou você perde, ou você empata, ou você é campeão, ou você é vice, é do jogo, então você vai ter emoções e tristezas no estádio. É assim que funciona a vida. Cada torcedor tem, né? Cada um tem sua história no estádio. Eu vou mostrar 2 vídeos de jogos marcantes que o Polidoro citou, que também tá aqui acho que para todo torcedor, entre os mais destacados da nossa história, da história do estádio, na verdade, né? Um vídeo aqui do acervo do Polidoro Júnior. Opa, deixa eu tirar essa parte de baixo aqui. Que é o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Brasil. Foi no estádio da Ressacada. A seleção já chegou, já está nos vestiários. Luciano. Muito bem, apenas complementando aquela informação que o Luciano pedia em relação ao estádio. O estádio que se chama Aderbal Ramos da Silva, com capacidade para 30.225 pessoas. Paulo Sérgio apenas arrumou para o Mazinho, que estava de frente para o gol. Ele outra vez, olha aí, desarmado na sombra, o gol! Brasil! Para fazer o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Deu para tocar para o Paulo Sérgio. Viola. Olha aí, Ronaldo. Foi fintado. Na fita foi derrubado. Pênalti. Está marcando Dalmo Bozano. Autorizadozinho. Partiu. Gol! Brasil! Coreografia é em homenagem a Ayrton Senna. Brasil! E a bola passou. Olha o Ronaldo de frente pro gol. É só dar um toquinho. O goleiro afastou. Viola pegou a sobra. Gol! Brasil! Então, uma coisa que dificilmente a gente voltará a ver, que é a seleção brasileira jogando em Florianópolis e jogando no estádio da Ressacada, hoje com estádios de Copa do Mundo. Dificilmente a gente vai ver a nossa seleção aqui de perto e o Ronaldo marcando o seu primeiro gol com a camisa do Brasil. É um jogo que mostrou a ressacada para o Brasil todo, principalmente naquela época que o Avaí não tinha tanta representação a nível nacional como tem hoje. Outro jogo que muita gente comentou como sendo um dos jogos mais memoráveis, né, que muita gente fala, opa, eu coloquei no play aqui, que é o primeiro título do Avaí no estádio da Ressacada. O título de 88 do Campeonato Catarinense, eu até vou apresentar aqui também na tela para vocês os gols dessa partida no ar aí. Vai para escanteio, Adilson Heleno, aí está ele, meteu no primeiro pau, Walter! Gol!
Vem buscar o Netinho, o Adilson Celeiro está pelo meio, o Adilson Gomes nas costas do Almir. Grande bola para o Adilson Gomes, entrou na área. Qualidade máxima. 36 minutos, 36. Só uma pausa aqui, olha só como é que era a costeirinha, né? Que é a parte que hoje não tem, acho que não tá aparecendo no vídeo, mas é a parte que não tem torcida hoje, né? Por não ter cadeiras, mas pra vocês verem como é que era na época. Por isso que esse é o jogo com o maior público da história do estádio da Ressacada. Adilson Heleno! Gol! Avaí Futebol Clube. Adilson Heleno bateu forte no canto esquerdo de Walter. Chicão, atenção Chicão. Aí o Almir, o lateral meteu na área, pode sair Fossati, demorou, gol! É do Blumenau. Itamar de cabeça. Acabou agora com o Antônio Rogério Osório apitando. O Avaí é campeão de 1988. Opa. Com certeza o título de 88 está marcado na história do Avaí, né? Um dos títulos estaduais e o primeiro título do Avaí no estádio da Ressacada. Maior público da história do clube, né, do estádio, foi também nessa partida. Opa, começou aqui no ponto a tocar o vídeo novamente, enfim. Mas, além das lembranças de título, muitas pessoas têm mais lembranças, né? Eu queria também saber a relação que tem do torcedor com o estádio. Tem uns momentos marcantes, que é os títulos, né? Inclusive, que é o ponto de ligação para o próximo vídeo. Mas tem muitas lembranças com amigos, com familiares, enfim, que o estádio da Ressacada foi local de união entre essas pessoas e de boas lembranças também. Convidei o Jorge Júnior do Marcou do Esporte, um abraço para o Jorge e para todo mundo que lá do Marcou do Esporte, para falar um pouquinho, né, ele que foi com o pai dele e depois pôde levar o seu filho no estádio da Ressacada, então vou mostrar para vocês também na sequência o vídeo do Jorge Júnior. Fala Luan, galera do Café Havaiano, aqui é Jorge Júnior, sou setorista do Avaí no site Marcou no Esporte, participo também do Marcou no Esporte Debate e vou falar um pouquinho sobre a minha relação com a Ressacada. O estádio que tem a mesma idade que eu sou de junho, a Ressacada é de novembro de 83, então é um estádio que eu frequento desde muito cedo. As minhas primeiras lembranças lá são da final de 88, naquele campeonato de 88, 89 depois, talvez 87 eu devo ter ido, mas eu não me lembro, mas 88 eu já me lembro de ficar no cavalinho do meu pai, de levar um pacote de pipoca, um pacote de papel da época da Copal, e encher de pipoca em casa, levava, ia na moto com ele, e lembro que a final de 88 a gente tinha ingresso para assistir o jogo na arquibancada, só que estava super lotado, a gente acabou ficando na costeirinha, e tem muitas lembranças na final de 94 da Série B contra o Ercílio Luz, também estava, a época da arquibancada de concreto, no calor, aquilo esquentava, queimava a bunda, a panturrilha, o pé para quem ficava descalço. Então, tem uma lembrança muito grande da Ressacada desses tempos mais raiz, digamos assim, né? O setor B, C e D era tudo a mesma coisa. O cachorro-quente do baiano, entre o setor B e o setor C, que era sempre recheado de cebola, tinha um cheiro maravilhoso, o pão dormido. Era espetacular aquele cachorro-quente do baiano, não lembro muito bem. Depois, um pouco mais velho, já com a Ressacada modernizada, o Cuba ali do setor B também, aquele copo de Coca-Cola com a Cuba de R$1. Nossa, boas lembranças eu tenho da Ressacada e depois da modernização. Meu TCC foi sobre o projeto O Tempo do Zunino, no comando do Avaí, né? Foi ele ficou, né? A trajetória dele no comando do Avaí lá em 2010. Então, a Ressacada é um estádio que tem a minha idade. Eu tenho muitas histórias de ver jogos em todos os setores. Já vi briga, já vi festa. E o momento mais marcante para mim foi no acesso mais recente do Avaí contra o Sampaio Corrêa. E eu tava com meu filho, aí o Edilson perdeu o pênalti, depois o Valdívio foi bater e fez, o Renato fez o gol. E eu nunca vi, quando acabou aquele jogo,
a pulsação da ressacada como aquela vez. Ali eu me emocionei, me abracei do meu filho, ele chorou bastante também. Foi um momento especial, um momento guardado com carinho. E é um dos últimos momentos que eu... Não, ano passado também na Série A fui bastante, mas desse ano eu fui pouco na ressacada, mas é um estádio que eu gosto muito. E o pré-jogo, o entorno da ressacada aqui em Santa Catarina é o melhor disparado, melhor que todos os outros estádios. O pré-jogo da ressacada é incomparável. Tá certo, Luan? Obrigado pela ter convidado, falar um pouquinho da ressacada, a relação que eu tenho com a minha família, com meu pai, com meu filho, com a minha filha, com todo mundo. É um estádio muito especial que eu tenho um grande carinho. É o mais bonito de Santa Catarina, não tenho dúvida disso. É isso, coisa linda. Essa história, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, eu tenho que chamar o Jorge pra contar aqui pra gente também isso, né? Pô, ele indo com o pai dele, depois indo com o filho dele ficando emocionado. São coisas que o estádio traz pra gente, né? Que o futebol traz pra gente. Uma das coisas que o Café Havaiano tenta plantar é isso, é a sensação de ir no estádio, conhecer pessoas. Quantos casais que já não formaram nos arquibancadas da ressacada, de indo pro jogo, amigos que você fez, amigas que você fez, foi com seu pai, com a sua mãe, com a filha, com uma irmã, com um irmão, enfim, tanto de relações que o estádio da ressacada, que o Avaí foi responsável por unir. Então é isso que eu quero muito deixar registrado, assim, né? Então, sei lá, você tava na recepção e encontrou um conhecido, encontrou seu arroba, pode acontecer, né? Momento out of context aqui no Café Havaiano, mas tudo bem. Sei lá, na hora do Avaí você abraçou um desconhecido. Enfim, tantas histórias que tem no estádio da ressacada. O Jorge falou dos jogos marcantes. Para mim, 2019, de primeiro título estadual que eu vi do Avaí no campo, e o acesso de 2021, com certeza, são os jogos mais marcantes que eu vi no estádio da ressacada. Logicamente que eu fui só a partir de 2016, então não tenho tanta bagagem assim de jogos marcantes. E eu perguntei para alguns torcedores alguns jogos marcantes para eles, alguns momentos históricos do Avaí, né? Teve aqui o Avaí 3-2 no Santos, o jogo do Fico, onde o Caio fez coisa. Outra mensagem aqui falando do acesso de 2021 também, como eu já citei aqui. 3-0 a final de 2012, verdade. Inclusive eu vou passar um vídeo da torcida nessa final de 2012 aqui. Peraí. Nossa pequena homenagem para a torcida do Avaí com esse videozinho da final de 2012. Peraí. Né, 2012 o título estadual não veio na ressacada, veio na casa do rival, mas com certeza esse 3-0 no primeiro jogo encaminhou com certeza o título estadual do Avaí em 2012 contra o seu maior rival. A gente pode lembrar também alguns comentários aqui, alguns gols do Evandro. 2008, né, o Avaí teve gols mágicos, toda a mística da ressacada, Nossa Senhora da Ressacada, quem nunca ouviu esse termo. Então, coisas que o estádio da ressacada tem, suas peculiaridades. O Avaí faz coisa, principalmente por jogar no seu estádio. Gol de vento sul, gol de goleiro, várias histórias marcantes no estádio da ressacada. Tem um outro comentário aqui, outros dois. Um que é da Cimeia, mandar um abraço pra Cimeia, zagueirona do Avaí Kinderman. Cara, a gente teve mensagem de atleta aqui, que momento legal. Ela falou do gol contra o Inter no Brasileiro de 2020, se eu não estou enganado, o Avaí Kinderman foi vice-campeão brasileiro. A Cimeia fez gol na ressacada e recentemente o título estadual feminino. Verdade, fiquei muito feliz com essa mensagem da Cimeia. O Avaí também foi campeão num feminino na sua casa, né? Eu vi muitas atletas felizes por terem jogado na ressacada, terem conquistado essa taça. Eu estava lá, eu apareci na foto da torcida. Se você procurar, o Café Havaiano está lá em algum lugar. Então, muito legal esse retorno que as atletas
estão dando sobre jogar na ressacada. E alguém que marcou um gol, um jogo oficial, um jogo de campeonato brasileiro, zagueira. Muito legal ela ter participado aqui com a gente, dado essa sua contribuição. Outros torcedores também falaram sobre o Ressacada on Fire, o Hoff, né? Tem as recepções, os bandeirões, mas a gente vai mostrar aqui o Ressacada on Fire. O que era o Ressacada on Fire? Era um show pirotécnico, vamos dizer assim, com sinalizadores, com foguetes, que a torcida do Avaí fez principalmente entre 2009 e 2010, mais ou menos. Tem muitas histórias sobre esses momentos, né, que hoje não é permitido, logicamente, por questões só fora do estádio, né, mas não pode mais os sinalizadores no estádio. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho esse vídeo da Jamira Furlani. Então eu já tinha conversado com ela para passar esse vídeo em outro momento, agora a gente está passando aqui para vocês acompanharem. Então podemos matar um pouquinho a saudade para quem não esteve presente, ver como é que era o Ressacada on Fire, essa festa que a torcida do Avaí fazia. Teve algumas que foram, né, com foguetes na área externa do estádio. Então, para relembrar grandes momentos, tenho certeza que muita gente que participou desse evento, essa festa da torcida do Avaí, recorda muito bem desse momento. Como vocês puderam ver nas fotos, o estádio da Ressacada nem sempre foi a mesma coisa, né? Reunimos aqui então uma série de fotos para mostrar, para relembrar a mudança da Ressacada ao longo do tempo, né? Um estádio de 40 anos se adequou, né? A nossa casinha de pobre arrumadinha, como diria o Miguel, é um estádio, né? Não tem grandes capacidades, não é um estádio de Copa do Mundo, mas é um estádio que atende com muita, como é que eu posso dizer assim, muito carinho o seu torcedor. É um estádio que, né, bem arrumado, o torcedor não passa dificuldade, o torcedor gosta, ele tem aquela cara do torcedor havaiano. Estádio da Ressacada, nossa casa, que está sendo modernizada cada vez mais, né? Quem sabe um futuro, um projeto de modernização, enfim. Ressacada tem a nossa cara, atende muito bem o torcedor havaiano. Essa foto aqui, que eu acho que é dos anos 80, lá retirada do Memória Havaiana. Deixa eu até deixar aqui, ó, retiradas da página Memória Havaiana no Facebook. Aqui, eu imagino que seja ali no... onde que é o CFA. Você que esteve nessas épocas, confirma. Pô, isso aí é tal lugar mesmo, um ano.
acho que isso aqui é nos anos 90, deixa aí no chat o seu comentário que o Café Havaiano vai estar lendo. Foto dos anos 2000, com uma característica que eu vou mostrar depois ali também, mas não tinha setor coberto. O Jorge Júnior comentou também como que era, né, essas características desse estádio antigo, também era um pouquinho diferente do que é hoje. Outra foto também, eu imagino que 2003, 2004, aqui com um pouco mais de modernização, com a cobertura já sendo feita. O que mais aqui? Olha só como era diferente. Eu acho que não tinha aquele estacionamento, né? É bem diferente do que é hoje. O estádio. O entorno também, enfim, as cores. Bem diferente não, né? Mas tinha alguns detalhes a mais aqui. Aqui é outra foto do Flogão, nem sei se existe, mas esse site também, foto retirada do Memória Havaiana, mostrando já a parte nova da cobertura no estádio da Ressacada. Aqui, quando o Avaí estava fazendo a sua ampliação para poder jogar a primeira divisão, que o Avaí teve que aumentar a sua capacidade para o que é hoje 17.800 lugares. O Avaí acabou, vamos dizer assim, rebaixando a arquibancada, trazendo a arquibancada até o campo e aumentando também, fazendo os camarotes, enfim. Que a gente pode ver aqui, né, na época das obras, o Varal da Raça, isso que eu ia falar antes, olha só. Uma coisa que infelizmente com eu acho que é o Varal da Raça. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, mas eu acho que é o Varal da Raça. Eu não sou dessa época da Ressacada, mas a gente estudou essa foto de 2009. A gente pode ver, né, tinha Evandro, Odair neles, enfim. Coisas que a modernização do estádio acabou tendo que ser retirada. Essa característica do estádio da Ressacada era muito legal. E aqui uma foto mais recente, essa foto aqui não foi tirada do Memória Havaiana, foi tirada de uma divulgação do Avaí. Eu achei como divulgação do Avaí, então se o autor da foto estiver aí, fica aí seus créditos, que já mostra aqui, né, com esse contorno do estacionamento, né, o estacionamento asfaltado, tem a sala de imprensa, eu acho que a academia é por aqui também. Os acessos novos, né? O estádio completinho, pintado. Eu acho que essa foto aqui é bem recente, tá? Eu imagino que ela deve ser 2021 para frente. Não teve grandes mudanças no estádio da Ressacada desde então. Nossa casa que a gente tanto se orgulha, que a gente de longe vê aquelas torres iluminadas, a gente já começa a ter boas lembranças de bons momentos e bons momentos que ainda estarão por vir na nossa casa, que a gente vai com certeza viver muitas histórias se tudo der certo. Nesse ano a gente ficou na Série B, mas tomara que em breve a gente consiga brigar por cada vez mais coisas maiores e comemorar na nossa casa. Deixa eu voltando aqui. Agora a gente... Comentei no chat os momentos que vocês passaram na Ressacada. Eu lembro de quando a Ressacada não tinha cobertura no setor D, que era tudo setor C. Comente aí no chat. Relembre, você vai acabar encontrando outras pessoas também que viveram essas épocas do Avaí, né? Pra gente poder relembrar um pouquinho dessa história e homenagear o nosso estádio. Eu tô passando agora para lembrar dos momentos históricos da Ressacada, agora dos fatos, né? Não de um jogo ou outro. Título estadual de 88, primeiro na nossa casa. A gente relembra de 97, que foi na nossa casa. 2009, 2010, né? 2012 não foi, 2019, todos os títulos estaduais do Avaí. 2023, o título estadual do Avaí Kinderman também, que foi na nossa casa. Alguns momentos marcantes dos históricos do nosso estádio. E a gente não pode deixar de citar esses caras aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui. Os artilheiros da Ressacada. A fonte utilizada é o livro Avaicianos de Histórias. Marquinhos Santos com 61 gols. Décio Antônio, 57 gols. O Jacaré, 41. O Dão com 36. Adilson Heleno com 35. O William com 32. E o Evandro com 29. Os top 7 maiores artilheiros do estádio da Ressacada. Tenho certeza que o torcedor teve boas recordações, bons momentos com cada um desses atletas aqui. Eu acompanhei, né, de perto, o Marquinhos, o William, os dois maiores artilheiros para mim do Avaí. Artilheiros não, ídolos do Avaí, os dois maiores ídolos para mim do Avaí, o William e o Marquinhos. Então a gente tem saudade de ver esses atletas em campo, mas também a gente torce para que cada vez mais esses recordes sejam batidos, que é um sinal que o Avaí está tendo sucesso. Se alguém marcar mais gols que o Marquinhos, tenho certeza que vai todo mundo ficar feliz. É isso, pessoal. Então,
vamos indo para a parte final. E eu também pedi, né, pro Polidoro para ele tentar pensar, né, aquele Polidoro de 1983 que falou que o estádio não ia vingar. Como é que ele vê o Avaí hoje? Como é que ele vê essa transformação e como é que ele vê o Avaí no futuro? Na última participação do Polidoro aqui no Café Hoje Avaí. A Ressacada, ela faz parte da cidade de Florianópolis, o estado Aderbal Ramos da Silva. É um cartão postal. Tem no seu quintal um aeroporto internacional e é um estádio belíssimo. O que falta realmente é investimento. E aí vai do tamanho do clube, da cidade, dos patrocinadores. Mas quando se transformar em SAF, se for o caso, e tiver um grande investidor, vai deixar a Ressacada ainda mais linda. Porque o projeto original era para ter ali onde é o CT, não só o CT, ter um hotel, um ginásio, que o Avaí não precisava usar o Fair Play. Ele teria o seu ginásio coberto com grama sintética. Ele daria alguma coisa para os sócios jogarem no gramado sintético, baterem uma bolinha, usufruírem de coisas do Avaí, comprar a bebida com dinheiro para o Avaí, dividindo com o organizador do espaço. Enfim, tinha muita coisa para acontecer no entorno. E o Avaí cresceu muito na gestão do então presidente João Nilson Zunino. Dali ele deu um salto de qualidade ainda maior. E hoje é uma grande empresa com mais de 100 funcionários. Eu sei porque eu vi. Aquele Avaí do Matagal no entorno, que eu, como muitos, falei que não tem como dar certo, é muito longe, o progresso veio com a Via Expressa Sul. Hoje não se passa pela costeira do Pirajubaé, quem quer ir para a Ressacada vai direto. Mas pela costeira eu passei 20 anos. Quantos carros meus ferveu o motor? Por causa da fila do Flávio Félix, presidente do Avaí, na final de 98, com seu Tempra, 16 válvulas, uma fumaceira, ferveu o motor. Ele pega e vem num ônibus com a gente. Eu estava num ônibus com a delegação. O ônibus quebrou lá no hotel, não, nem chegou no Hotel Valerim, quebrou, veio um ônibus comum, com catraca, sabe quem era o cobrador? César Silva. E eu do lado dele, que era meu irmão, mora em Porto Alegre. César Silva. E ele assim para mim, Poli, nós temos que ser campeão. Se esse time não for campeão, ninguém mais vai ser. Por tudo que cercou. Ônibus quebrou, vai de ônibus de linha, o presidente está ali pedindo carona, que ferveu o motor. Então, há coisas que já vem escrita, Deus escreve. E aí é só jogar que vai ser campeão. E foi assim o Avaí. Então, o que é o Avaí hoje é o que ele lutou, é o que a torcida ajudou. Hoje é uma torcida gigantesca, clube com mais de 100 funcionários, é uma empresa. Então, aquele Avaí lá de trás, eu tenho essa imagem do comecinho, do primeiro pilar sendo colocado em pré-moldados pela Cassol, da inauguração, dos títulos, do crescimento e do que é hoje. Só tem uma coisinha, ele já era para estar muito maior do que é, por conta de gestão e dinheiro jogado pelo ralo. Se o Avaí controlar daqui para frente a montoeira de dinheiro que está entrando, milhões, ele pode se transformar no Cuiabá, no Red Bull Bragantino, num futuro Atlético Paranaense. Tem que pensar grande com gente que sabe ser gestor. E aí sim, aí nós vamos mudar de patamar, de Brasil para América do Sul, que é o que falta. Uma Sul-Americana, quiçá, ano mais tarde, uma Libertadores. Agora, tem que se organizar. Não pode bater palma para gestor gastando dinheiro adoidado, dinheiro do Avaí, que não é nem dele. É do Avaí, é teu torcedor, é teu empresário que bota a sua marca no clube. Então é isso que eu digo, gestão. A partir do momento que se ajustar isso, vai mudar de patamar. Senão vai patinar, ficar só aqui.
é isso, que possamos, né, cada vez crescer mais, possamos daqui a 10 anos, quando você estiver vendo esse vídeo, falar, pô, mas como era diferente a ressacada, pô, sei lá, algum jogador já quebrou os recordes, né, esse vídeo vai ficar para a história, você pode ver a qualquer momento, mas tomara que esses recordes de artilheiros sejam cada vez mais quebrados, que o nosso estádio cresça cada vez mais, que o Avaí mude de tamanho, é isso que a gente torce todas as vezes, né, que a gente fala muito do passado, mas pra gente sempre pensar no nosso futuro. Deixar aqui nossos agradecimentos, né, ao Polidoro que esteve aqui com a gente, ao Jorge Júnior que mandou recado, a todo mundo que participou, mandou seu comentário ali, todo mundo que assistiu com a gente, dê seu feedback, vocês gostaram desse modelo que a gente fez de falar da história da ressacada, feedback em geral do Café Havaiano, enfim, a gente está sempre disposto a ouvir vocês aqui no Café Havaiano, essa forma diferente de falar do Avaí. Fechou, rapaziada? Mais uma vez agradecer a todos, deixar o like, pô, se tudo der certo, eu vou estar olhando ali, vai ter 200 inscritos no canal Café Havaiano. Fechou? Até a próxima, tchau, tchau, e parabéns ressacada, ó, não teve bolinho, não teve chapéu, mas teve de coração esse parabéns pro nosso estádio, valeu! O meu Avaí, na ilha Formosa, cheia de graça, o time da raça, é povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí, Avaí, meu Avaí. Da ilha é Julião, Avaí, meu Avaí, tu já nasceste campeão.